Tem algumas coisas que se tornam um jargão da igreja. Quando a gente fala assim, graça e paz, às vezes a gente responde no automático, né? Mas graça e paz, irmãos, é tudo aquilo que nós precisamos. Graça, uma das coisas que graça quer dizer é o favor imerecido de Deus. Amém? E paz quer dizer toda a provisão de Deus para nós. Então, quando a gente fala graça e paz, você fala também que eu também quero. Fala graça e paz. Você recebe aí e manda para cá. Amém, irmão? Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Amém. Glória a Deus. Você já viu aí esse perfumado que está do teu lado? Você já falou com ele? Vira para ele e fala assim, ó, ainda bem que você veio. Aleluia. Tem feito calor, né? E assim, a gente passa o dia de calor, tem hora que bate um desânimo, o calor traz um desânimo para o corpo, não é? Mas quando a gente chega aqui, nesse climazinho de montanha, e a gente canta que em breve Jesus virá, aí a gente sente falta do calor, não é verdade? Aí esquenta por dentro, né? Traz um ânimo, um novo ânimo. Aliás, desânimo não é coisa de cristão, sabe disso, né? Está desanimado, o apóstolo Paulo fala que você pode estar perplexo, abatido, mas não desanimado. Amém? Porque estar desanimado é a mesma coisa que estar sem vida. E Jesus é a nossa vida. Amém? Então você que nasceu de novo, você tem a vida de Deus dentro de você. Então é impossível você estar desanimado. Você pode estar abatido, cansado, mas desanimado nunca. Porque a própria vida está dentro de você. Amém? Glória a Deus. Quem esteve aqui quinta-feira passada? Jesus esteve aqui. Eu estive aqui. Eu quero meio que dar uma continuidade na palavra de quinta-feira passada. O pastor Marcinho, eu dei umas férias para ele. O pastor Marcinho está de recesso do trabalho. É a última semana de recesso do trabalho dele, a última semana de férias da Bia. E eles foram visitar a família lá no Rio, né? Devem voltar queimadinho, que eles foram para Campo Grande. Devem voltar queimadinho, o vermelhinho. E eles estão lá curtindo a família. Amém? Abre sua Bíblia comigo, irmãos. Vamos começar por aqui. Abre em Ezequiel, capítulo 36. Aleluia. Há uma atmosfera de amor aqui. Você consegue perceber isso? Ezequiel 36. Deixa aberto aí Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Abre aí sua Bíblia. Quando eu falar o texto, eu vou devagarzinho para que você possa abrir aí na sua Bíblia, no seu celular, para você acompanhar. Amém? Para a gente ler junto. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que despreza o Velho Testamento, quase despreza o Velho Testamento, dizendo que a gente está na graça. E nós estamos na graça. Estamos na época da graça, na dispensação do Espírito. Amém? Só que a antiga aliança, o tempo inteiro ela apontava para os dias de hoje. Amém? A Bíblia diz que a antiga aliança era a sombra do que havia de vir. Amém? Ou seja, o que veio agora é verdadeiro. Mas a antiga aliança apontava para o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu quero começar por aqui, para a gente ver que muitas promessas feitas na antiga aliança, a principal, para mim, na minha maneira de pensar, já se cumpriu. Amém. Vamos ler Ezequiel 36. É um texto muito conhecido, você já viu muita pregação em cima disso. Eu nem vou pregar em cima disso aqui, eu só quero dar base para aquilo que a gente vai falar. Ezequiel 36, versículos 26 e 27 diz assim, ó. É Deus falando com o povo de Israel, tá? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Isso aqui é uma promessa que Deus lançou sobre o povo de Israel, e a gente sabe que a palavra de Deus diz que Jesus veio para que eram os seus, ou seja, os judeus, eles os rejeitaram, e a gente falou semana passada que a todos quantos o receberam agora, deu-nos o poder de serem filhos de Deus, que somos nós. Amém? Então essa palavra aqui se cumpriu em nós. Vamos ver isso? Abre sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, 14, 21. Vamos começar devagarzinho de novo, para você ir esquentando. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 14. Acharam? Está escrito aí na tua Bíblia? Tá? Então vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Aleluia. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constrange, irmãos, ela quer dizer pressionar por todos os lados. Aleluia. Ou seja, nós somos pressionados pelo amor de Deus por todos os lados. Amém, irmãos? Ou seja, nós somos cercados e guardados no amor de Deus. Amém? Lembra que semana passada eu falei que tudo que Jesus fez e tudo que Jesus faz é porque Ele nos amou incondicionalmente? É esse amor aqui que nos constrange, que nos cerca, que nos guarda, que nos protege por todos os lados. Amém? Aí a palavra continua: julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Agora abre sua Bíblia lá em Romanos, deixa marcado aí, vai lá em Romanos, capítulo 6, aleluia, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até onde eu senti de parar. Amém? Você está com sorte que não é o Salmo 119. Então aqui em 2 Coríntios a palavra diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Em Romanos, no capítulo 6, a palavra diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, fala assim, assim também. Agora fala com voz de crente de verdade, fala assim, assim também. Assim também. Aleluia. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, diga certamente, aleluia, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isso, fala assim, sabendo. Fala, sabendo. Aleluia. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa palavra justificado, irmão, quer dizer tornado inocente. Bem, nós fomos inocentados por causa do sacrifício de Cristo. Amém? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido,
de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, fala assim, assim também. Aleluia. Assim também vós, fala assim, esse vós somos nós. Fala assim, esse vós sou eu. Aleluia, glória a Deus. Assim também eu me considero morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Viu, irmãos? Você que tem preguiça de ler a Bíblia, 5 minutos a gente leu quase o capítulo. E você viu, você prestou atenção no que nós lemos? A gente podia fechar nossa Bíblia e ir embora para casa. Você prestou atenção no que você leu? Você prestou atenção no que você ouviu? Irmão, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é uma profecia cumprida na nossa vida. É o que está dito lá em Ezequiel, se manifestou hoje na nossa vida. Todos aqueles que nascemos de novo, nós fomos colocados em Cristo pelo batismo. O pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, vivifica o nosso corpo mortal. Aleluia! Por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós, irmãos. Por isso nós podemos viver em santidade. Amém? Aí voltando lá para 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, continua e diz assim, ó: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um chamado para mim e para você. Deus tem um chamado para a igreja. Amém? E o chamado de Deus para nós sempre envolve vidas. Eu tive um tempo de mesa com as amigas da minha filha, né? Nossas amigas, coisas que só o Evangelho pode nos dar. Tá aí, levanta a mão assim, Mariana, Eliette, duas bênçãos de Deus, amigas da minha filha se tornaram nossas amigas, são lá de Volta Redonda, e a gente teve um tempo de mesa. Engraçado que há um ano atrás elas estiveram lá em casa, e a gente despretensiosamente falamos de Jesus na mesa. E assim, a gente teve um tempo extraordinário. E o que mais me alegrou, irmãos, foi que quando elas voltaram agora, elas voltaram com um testemunho extraordinário, fruto daquela conversa. E vocês não sabem como o meu coração está queimando por causa do que Deus está fazendo lá. Irmãos, isso tem queimado no meu coração. Eu tenho conversado isso com o pastor Marcinho. Nós fomos colocados nesse lugar. Eu não digo nesse lugar, nessas 4 paredes, não, em Cabo Frio, com um propósito, irmãos. A igreja, ela precisa ser relevante, irmãos. Nós fomos salvos por causa do amor de Cristo, mas a palavra diz que esse amor nos constrange e nos aperta por todos os lados. Ou seja, quando nós somos constrangidos, apertados por Deus, precisa sair Deus de nós. E o que acontece, irmãos? Quando isso acontece, as pessoas que estão ao redor de nós são beneficiadas, irmãos. Isso que queima no meu coração. Elas testemunhando do que Deus tem feito na igreja lá. Irmãos, o que me alegra é que o mesmo Espírito que trabalha lá, trabalha aqui. O que Deus tem feito naquela cidade, o que Deus tem feito naquele bairro onde a igreja está estabelecida, como Deus tem usado aquela igreja para alcançar todos os setores daquela cidade, a ponto da irmã Eliette trabalhar num lugar que todo mundo que trabalha lá é cristão, e o que foi trabalhar lá, que era desviado, não aguentou e foi embora. Você tem noção disso, irmãos? Isso não é uma utopia, irmãos. Como o pastor sempre fala aqui, Jonas era um. Deus usou ele para salvar 120 mil pessoas na cidade inteira. Um salvou 120 mil.
Quantos habitantes tem em Cabo Frio, irmãos? 240, 230. 2 salva Cabo Frio, irmãos. Você já parou para pensar nisso? E isso, irmão, não é na força do nosso braço. O problema é que a gente fica se questionando, achando que a gente não tem capacidade de fazer alguma coisa. E realmente, irmãos, de nós mesmos nós não temos capacidade. Mas aquilo que foi colocado dentro de nós pelo batismo em Cristo Jesus nos capacita. E a única coisa que a gente, irmãos, coloca isso no teu coração, deixa isso entrar no teu coração. A única coisa que você precisa fazer, eu vou falar pertinho de você. A única coisa que você precisa fazer, irmão, é se encher de Deus. Para quê? Para que quando você for constrangido, apertado, saia Deus de você. Uma vez, igreja que a gente pastoreava no Rio, estava se reunindo para fazer evangelismo, pensando o que quer fazer, planejando o ano. E o pastor que ficou lá, amigo nosso, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente orando ali, comentando sobre essas coisas, ele falou assim: Ronaldo, me veio uma palavra agora no coração. Eu falei: fala, Luizinho. Ele falou assim: Deus falou no meu coração agora que a melhor coisa que a gente pode fazer pela humanidade é se encher de Deus. Amém. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já viu aquela pessoa que você para do lado dela, ela só fala de Jesus? Aquela pessoa que você para do lado dela e você tem prazer de estar com ela, você sempre sai dali com alguma coisa nova, você sempre sai dali mais apaixonado por Jesus, você sempre sai dali pensando alguma coisa no reino de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Amém? E assim, quando Deus nos chamou, irmãos, Ele nos chamou do jeito que nós estávamos, porque Ele sabia o jeito que Ele iria nos tornar. Então não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Isso nos anima, irmãos, porque isso nos revela que não é na força do nosso braço. Isso nos revela que é aquilo que Ele colocou dentro de nós. Lembra que semana passada nós falamos que nós temos dentro de nós o Evangelho? Lembra desse texto, Vanessa? 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro. Ou seja, irmãos, quem não está atrás de um tesouro, irmãos? Quem não gosta de achar um tesourozinho? Nós temos esse tesouro, o Evangelho, que é o poder de Deus dentro de nós. Então, irmãos, o que acontece? Não tem nada de errado nós organizarmos nossa vida, muito pelo contrário. Deus se agrada disso, nós planejamos nossa vida profissional, os nossos negócios, isso tudo é lícito e deve ser assim, nós devemos crescer. Tem algumas coisas que eu não fiz, em nome da santidade, que eu me arrependo de não ter feito, mas assim, eu aprendi uma coisa, irmãos: toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente planeja como família, como profissional, como gente, deve envolver o reino de Deus. Amém. Tudo que procede do nosso coração e tudo que enche o nosso coração deve ter o reino de Deus como primazia. Eu ouço as pessoas falar assim: porque no meu trabalho secular, eu não aguento com isso, irmãos. Crente não tem vida secular. Crente tem uma vida. E essa vida é a vida de Deus em nós. Ou seja, no meu trabalho, eu expresso Jesus. No meu trabalho, eu manifesto o meu chamado. Ganhar dinheiro é uma consequência da sementinha. Amém? Então, irmãos, coloca isso no teu coração. Você foi chamado como expansão do reino de Deus. A expansão do reino de Deus vai passar por você, irmão. Deus tem colocado uma palavra no meu coração já tem um tempo. Deus tem falado no meu coração, conversei isso com o pastor Marcinho, com a Paula. Deus tem falado para mim: não despreze o dia das coisas que a gente acha pequena. Sabe, eu tenho um sonho, irmão, de participar sempre de alguma coisa que vai crescer. Eu tenho um sonho de ser participante de algo que começou pequeno e cresceu, e eu fiz parte disso. Amém? Isso deve queimar no nosso coração, irmão. A gente deve sentir sede, desejo de crescimento para o reino. Amém? Então, em nome de Jesus, tudo que você for planejar, irmãos, planeje
ser bênção para o reino de Deus. Amém? Isso aí, irmãos, eu acho que foi um bônus, porque eu não ia falar nada disso. Glória a Deus. Você é pentecostal? Então dá um glória a Deus aí para ver se você é pentecostal. Arrepiou aí, irmão? Não tem nada a ver, arrepio pode ser de frio também. Versículo 16. Às vezes o Espírito Santo nos faz arrepiar, porque a gente tem emoção. Versículo 16, 2 Coríntios 5, diz assim: assim que, irmãos, esse versículo aqui para mim é extraordinário e está totalmente dentro desse contexto daquilo que a gente está falando. Olha só, versículo 16: assim que nós, daqui por diante, fala assim, daqui por diante, daqui para frente, a partir de agora, aleluia, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, o que é nascido da carne, irmão? Aquilo que é nascido de um modo natural, amém? Que é nascido de uma mulher, gerado naturalmente. Já agora, se alguém está em Cristo, desculpa, eu me perdi. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Irmãos, vê se isso está linkado com o que a gente acabou de falar agora. A gente está falando de avanço, de crescimento da igreja. Bem, e aí o apóstolo Paulo fala, antes de falar um versículo que a gente prega, ouve muito, que é uma pepita para nós, como diz a Ilaísa, né? Uma pepita, né? Mas esse versículo 16, irmãos, me traz um entendimento extraordinário e me anima tanto para ser essa expansão do reino de Deus. Porque veja bem, o apóstolo Paulo está falando que agora que nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne, nós não devemos mais conhecer ninguém segundo a carne. Ou seja, quando eu sair ali fora e ver uma pessoa em situação de rua, eu não vou ver essa pessoa em situação de rua mais, porque eu não vejo mais ela segundo a carne, eu vejo ela segundo aquilo que Cristo já fez por ela. E isso me gera expectativa e desejo de pregar o Evangelho. Amém? Então, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para o meu ente querido que ainda não confessou Jesus, eu não olho mais para ele segundo a carne, eu olho para ele e vejo Cristo crucificado por ele. E eu não oro mais para que Deus salve ele, eu oro para que a manifestação da salvação alcance ele. É diferente, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Amém? O sacrifício de Jesus Cristo foi até para o Fernandinho Beiramar. E se ele nascer de novo, você vai ter que amá-lo. Você não tem outra opção. E se Deus mandar ele para cá, você vai ter que congregar com ele. E você tem o testemunho de Paulo, quando se converteu, para não fazer igual como as pessoas faziam, que tinham medo de Paulo. Amém? Igual a gente tem um testemunho do que Paulo se tornou. Então nós não olhamos mais ninguém segundo a carne, irmãos. E a gente tem condição disso. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita dentro de nós. E a mesma motivação que Jesus Cristo teve, nós temos. A mesma motivação que os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito, tiveram, nós temos. Porque o mesmo Espírito que inspirou eles a escrever a Bíblia, habita dentro de nós. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós cremos que pelo menos alguém vai receber a palavra. Se não seria em vão pregar o Evangelho. Amém? Você está recebendo alguma coisa aí? Eu estou recebendo. Às vezes a gente fala assim, irmãos, as pessoas pensam que é para animar o pregador. Não, é porque quando a gente vem aqui pregar, irmão, a gente vem ensinar, nem a gente sabe o que a gente vai falar, a gente tem uma noção de alguma coisa. E quando a gente começa a falar, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois legumes, não é isso? Diz que é como espada de dois gumes, irmãos. Então ela corta para aí e corta para cá. Ela está saindo daqui, está mais perto. Então ela está cortando aqui primeiro. Então assim, quando você dá amém, glória a Deus, você está concordando com aquilo que Deus está fazendo na minha vida agora também.
Amém? Essa palavra é para nós. Aleluia. Então eu também estou recebendo. Aleluia. Está quase virando a pregação textual, né? Você sabe, irmão, o que é uma pregação textual? Um exegese. Agora o versículo 17, irmãos, que nós estamos cansados. Cansado não, que a gente não se cansa nem se fadiga. Amém? A gente se renova como a águia, em nome de Jesus. O versículo 17 diz assim: e assim, ou seja, como tudo que nós lemos acima, e assim, você lê a sua Bíblia assim? Você lê a sua Bíblia assim, pensando assim? Nada está solto, irmãos. A frase de baixo não está solta na frase de cima. A frase de cima já está preparando a frase de baixo. Está tudo linkado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está linkado com a última letra de Apocalipse. Amém? Está tudo linkado. Aí no versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo. Tem alguém em Cristo aí? Aleluia. É nova criatura. Ou seja, aquilo que nós lemos lá em Ezequiel se cumpriu aqui agora. Lembra que lá em Ezequiel disse que ele nos daria um coração novo, nos daria um espírito novo. Ou seja, o seu espírito que estava mortificado, não é que ele tenha sido recriado, você recebeu um espírito novo. E o Espírito de Deus veio habitar dentro de você agora, para testificar com você que você é filho de Deus. Amém? Então você recebeu um novo Espírito. Aí a palavra continua: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Agora olha só, irmãos, quando a palavra fala de nascer de novo, a palavra fala de nascer no Espírito. Aí a Bíblia fala que o Espírito está pronto. Amém? E a carne é fraca. Aí eu fico vendo as pessoas se justificando em cima desse versículo. E quando peca e fala assim, a carne é fraca. Eu já vejo ao contrário, irmãos. Você conhece aquela historinha do copo meio vazio e meio cheio? Entendeu? O copo está pela metade. A forma que você vê é a forma que ele está. Para mim está meio cheio, para você pode estar meio vazio. Amém? Então, o que acontece? Quando as pessoas vêm com esse negócio, eu caí porque eu sou carne, né? Eu ainda sou carne, estou nessa carne. E a Bíblia diz que a carne é fraca. E aí eu falo, irmão, graças a Deus que a carne é fraca, porque a Bíblia diz que o Espírito está pronto. Se a carne é fraca, é mais fácil de vencer, se você andar no Espírito. Gálatas 5 diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o que nasceu de novo foi teu Espírito, irmãos. A tua alma está sendo transformada pela palavra, pela comunhão com o Espírito Santo. A tua mente está se conformando com aquilo que aconteceu no teu espírito. Quanto mais você confessa a palavra, quanto mais você ora em línguas, deixa eu não fosse falar, quanto mais você ora em línguas, e quanto mais você tem comunhão com os irmãos, porque tem bênção que Deus só derrama na comunhão dos santos, né? Por isso a importância de congregar. E quanto mais você tem comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, com Jesus, e na adoração, mais você fortalece o seu espírito. E quanto mais você fortalece o seu espírito, mais a sua carne vai ficando fraquinha. Amém? Então a questão é quem a gente alimenta mais, irmão. Se você alimenta, dá comidinha para o espírito todo dia, ele vai ficar fortinho, irmão. Mas se você não der comidinha para ele vai ficar raquítico. Amém? Amém nada, que não vai acontecer isso contigo. Viu? Até dar amém, a gente tem que aprender a dar na hora certa. Daqui a pouco eu vou falar que o diabo vai te pegar, você vai falar amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos caminhar aqui. Eu confio mais no meu relógio do que naquele. Versículo 18. Ora, aí como a gente estava falando, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
e nos deu o ministério da reconciliação. Sabe o que quer dizer essa palavra reconciliação, irmãos? Eu anotei aqui na íntegra para não esquecer. E nos deu o ministério da reconciliação. Essa palavra quer dizer restauração à situação favorável anterior. Ou seja, o que é ter sido reconciliado com Cristo? É ter sido restaurado ao estado original pelo qual o homem foi criado lá no Éden. Você lembra que uma vez eu falei aqui que Jesus não morreu somente para nos transformar? Que a transformação faz parte da ressurreição em Cristo Jesus? Mas o principal do coração de Deus é restaurar o homem ao estado original. Foi para isso que Jesus morreu. E aqui agora ele diz que ele tanto nos reconciliou com ele, tanto nos restaurou ao estado original, quanto nos deu o ministério, o serviço, o direito de trabalhar com ele para o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora a Bíblia diz que ele nos deu o ministério que ele tinha dado para Cristo, o ministério da reconciliação. Ou seja, eu e você temos dentro de nós um ministério da reconciliação. Por isso nós podemos sair ali fora e olhar para qualquer pessoa e não vê-la mais segundo a carne. Nós podemos olhar e ver exatamente como Cristo a vê. Você sabe que quando Cristo olha para essas pessoas que ainda não nasceram de novo, ele vê essas pessoas exatamente igual a nós? Sabe por quê, irmãos? Porque ele nos vê através do sangue de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que o sacrifício de Jesus foi suficiente para Deus. O sangue de Jesus foi suficiente. Por isso é pela graça. Por isso que não é por esforço, irmão. Por isso que quando você peca, você tem advogado no céu. Quando Adão caiu lá, comeu a frutinha lá com Eva, e Deus veio procurar Adão, você não acha que Deus sabia onde Adão estava? Tudo que Deus queria era que Adão fizesse assim, ó, estou aqui, ó, pequei, eu me arrependo. Quantos acham que foi assim? É a mesma coisa, irmãos. Tudo que Deus queria é que ele se arrependesse. A Bíblia diz que ele se escondeu. Então nós não, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 10 que nós podemos nos achegar diante do trono da graça confiadamente, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, irmãos. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ah, então eu não peco mais. Sim, você pode pecar, eu posso pecar. Não, a gente não pode, mas pode ser que a gente peque. E a Bíblia diz, se porventura você pecar, você tem advogado no céu. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de toda injustiça. Por que toda injustiça? Mas eu não pequei. Por que injustiça? Porque a Bíblia diz que quem morreu foi justificado do pecado. Então é injusto se eu tropeçar e cometer um pecado e ser julgado pelo pecado cometido. Porque Cristo já me julgou e me absolveu dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está animado com essas verdades, irmão? Aleluia! Glória a Jesus. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, como a gente falou agora, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, Deus não levava em conta, não considerava mais os pecados dos homens. Por que Deus não levava em conta, irmãos? Porque o sacrifício de Jesus já foi suficiente para ele. Amém? O sacrifício de Jesus já foi suficiente para ele. Glória a Deus. O sacrifício de Jesus foi suficiente para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Tem água não, irmão. Água para mim.
Glória a Deus. Aleluia. Aos homens as transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores. De sorte que somos embaixadores. De sorte que somos embaixadores. Aleluia! Aleluia. A gente tem que chegar ao ponto, irmãos, que só em a gente ler a Bíblia a gente se anima. Amém? A gente não precisa de uma explanação. Às vezes a gente lê a Bíblia, ou a gente está ouvindo alguém pregar, e a gente fica esperando mais o que a pessoa vai falar, né, do que o que está escrito, irmãos. O que está escrito já deve ser suficiente para nós. Porque, aliás, Jesus venceu Satanás no deserto com o que está escrito. Amém? O que está escrito é muito mais importante do que qualquer coisa, qualquer resultado, irmão. Porque às vezes as coisas não dão o resultado que a gente pensa. Mas se a gente ficar com o que a Bíblia diz, já está suficiente. Porque eu creio no que a Bíblia diz, não nos resultados. Porque eu creio no que a Bíblia diz, eu tenho os resultados. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz: de sorte que somos embaixadores. Toda a nossa vida é regida pelos princípios e leis do nosso país de origem. Bem, irmãos? Você pegou isso aí, irmãos? Deixa eu pegar uma água aqui para ver se você pegou. Irmãos, nós falamos que somos embaixadores. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? Qual é a função do embaixador? Ele representa o seu país em outra nação. Ou seja, ele está em outra nação, não representando a nação que ele está. O embaixador está numa nação representando a nação de origem dele. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, todo o nosso sustento, todo o nosso suprimento, todas as leis e princípios que nós devemos seguir, é os princípios do nosso país de origem, para onde nós cantamos que vamos voltar, irmãos. Ou seja, toda a nossa provisão vem do nosso país de origem. Por isso nós não temos falta de nada, irmãos. Mas aí você fala: mas então por que eu estou passando necessidade? Você está passando necessidade ainda, irmãos. Você pode até estar passando necessidade, mas é ainda. Por quê? Porque você não é daqui. Eu não posso deixar de lembrar você disso. Você não é daqui, você está assentado com Cristo. Como eu falo todas as vezes que eu prego, uma vez você vai pegar isso, irmãos, só vai para o céu quem já está lá, irmãos. Aleluia. E a gente precisa aprender a trazer o que é do céu para a terra. Porque a palavra diz que Jesus, qual o modelo de oração que Jesus ensinou, irmãos? Que às vezes a gente ora como reza. Assim na terra como? Assim na terra como? No céu tem falta de alguma coisa, irmãos? No céu tem doença, tristeza, enfermidade, falta de alguma coisa? Ou seja, da onde nós somos, não falta nada. Toda a nossa provisão vem de lá. Passa por aqui, mas vem de lá. Amém? Glória a Deus. Aí você fala assim: ah, mas a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas não é lá que você está? Não é lá que você está sentado com Ele? Não é isso que a Bíblia diz? Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, toda a nossa provisão vem de lá. Você já viu aquele dia que você vai dormir pensando assim: não sei como vai ser amanhã. Aí teu espírito te lembra assim: vai ser como Cristo diz que vai ser. Aí você acorda, e quando chega no final do dia, tudo o que você precisava se manifestou. Por quê, irmão? Porque quando você foi dormir, ainda estava no céu contigo.
Quando você acordou, as coisas começaram a descer do céu. Como? Quando você acordou e começou a falar assim: obrigado, Jesus, pela minha provisão. Obrigado, Senhor, porque eu sou suprido. Obrigado porque a conta está paga. Porque você usou a sua boca a seu favor. Irmãos, pega isso aqui. A Bíblia diz que os anjos de Deus são ministradores a nosso favor, a nosso respeito. Ou seja, os anjos de Deus estão sujeitos a nós. A gente tem um banquinho no céu, lá onde a gente está. Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente fala assim: ei, anjo, traz aí para mim. Esse riso é de fé ou de nervoso? Glória a Deus, irmãos. É porque a gente precisa andar por fé. O justo, ele vai viver da fé. Hebreus 10:38, eu falei semana passada. Jesus disse assim: o meu justo, você é justo dele. O meu justo vai viver da fé. Aí você vai lá em Hebreus, escritores Hebreus, que a gente quase pode afirmar que é Paulo, né? Você vai lá em Hebreus 11, né, gente? Tem hora que a gente até fala, né? Ah, Paulo escreveu lá em Hebreus. Hebreus 11, 6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não são as suas obras que agradam a Deus. O que agrada a Deus é a sua vida de fé nele, na palavra. Quando você corresponde à palavra que ele colocou no seu coração. Você quer anotar uma coisa aí? Anota assim, ó. Fé é a entrada da palavra de Deus no meu coração, posta em prática. Isso é fé, irmão. Fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. A fé, ela vem pelo ouvir, não é isso? Então ela vem. E como que ela se manifesta? Você está ouvindo a palavra, está chegando mais fé em você. Como que eu faço para manifestar essa fé? Eu vou praticar aquilo que Deus disse para mim. Amém. Amém? Então a fé é a entrada da palavra de Deus no meu coração, posta em prática. É a fé perfeita de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 21, você já conhece, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, irmãos, tudo isso que nós estamos falando é porque nós fomos feitos. Fala assim: eu fui feito. Eu fui feito. Fala: eu fui feito. Não foi eu que me fiz. Fala assim: não é porque eu orei muito, não é porque eu jejuei muito, não é porque eu subi o monte, não é porque eu participo de todas as reuniões da igreja, mas é porque eu fui feito. Eu oro muito porque eu fui feito. Eu congrego porque eu fui feito. Eu sou suprido porque eu fui feito. Eu sou abençoado porque eu fui feito. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você já parou para pensar, irmãos, que até para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, você precisou de uma fé que só Ele pode te dar? A Bíblia diz que Ele depositou uma porção de fé em cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus. E a única batalha que a gente tem para batalhar na nova aliança é pela fé santíssima. Eu vou entrar em oração em língua, eu vou parar de falar assim, não. Falar em oração em língua, não tem como. Então, irmãos, nós recebemos uma porção de fé. Todos nós cremos. A questão é aonde nós estamos canalizando. Você vai falar com qualquer pessoa, a pessoa fala assim: não, eu creio. Você crê em quê? A questão é em que nós cremos. Aí nós falamos, nós demos semana passada aqui: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Se eu creio em Deus como diz as Escrituras, está tudo certo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você ainda está pentecostal? Então dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Oh, aleluia. Abre agora em 1 Coríntios capítulo 4. Volta um pouquinho aí. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é extraordinário.
1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles, fala assim, cada um. Fala assim, está falando comigo. Baixou agora, então? Fala assim, cada um está falando comigo. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, o dispenseiro, irmãos, é aquele que administra a dispensa de outro. Então a Bíblia diz que nós fomos feitos despenseiros de Deus, dos mistérios de Deus. Os mistérios quer dizer segredos. Eu falei aqui uma vez que os segredos de Deus não estão escondidos da igreja. Os segredos de Deus estão escondidos para a igreja. Guarda tudo, né? Então, irmãos, pega isso aí, ó. Os segredos de Deus não estão escondidos da igreja. Eles estão escondidos para a igreja. São tesouros totalmente acháveis. Bem, irmão, quanto mais você cava profunda a vala, minha esposa é apaixonada por esse versículo, quanto mais você cava profunda a vala, mais você vai achar tesouro, irmão. Então a Bíblia diz que nós somos despenseiros. Será que isso está linkado com o que a gente estava falando no início? Nós somos aquele que cuida da dispensa do rei. Nós somos aqueles que vamos alimentar as nações com aquilo que tem na dispensa do reino. Nós somos aqueles que vamos administrar toda a riqueza do Pai. E a Bíblia diz que importa que a gente seja achado fiel. O que é ser achado fiel, irmão? É fazer só aquilo que tem que ser feito. Eu vejo as pessoas falando assim, mas a Bíblia diz que se o homem for infiel, Deus permanece fiel, porque ele é fiel para cumprir o que prometeu. Sim, irmão, se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Amém? Se o homem for infiel, Deus vai ser fiel. Se o homem for fiel, Deus vai ser fiel. Deus é fiel sempre. Amém. Por isso que a palavra de Deus diz que importa que os despenseiros sejam achados fiéis, porque Deus é fiel. Ele sempre vai cumprir o que ele disse. Ele sempre vai cumprir o que ele prometeu. Amém, irmãos? Então nós somos despenseiros. Nós somos aqueles, irmãos, que temos na dispensa para oferecer o que o mundo precisa. E nós precisamos desejar isso, irmãos. Por isso, irmão, há uma batalha aqui na nossa mente. Há uma luta na nossa mente. Quando Deus fala para você dar alguma coisa para alguém, né? A gente é assim, né? Quando a gente vai receber alguma coisa, a gente nem ora. Opa, glória a Deus. Quando é para dar alguma coisa, vou orar para ver se é de Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Satanás não vai mandar você abençoar ninguém nunca. Se você recebeu uma instrução para abençoar alguém, abençoe. E a Bíblia diz assim, ó, dai, a Bíblia diz até assim, dai a quem pedir. Amém? Porque a recompensa vem do Senhor. Amém? Então nós somos despenseiros, irmão. Nós somos aqueles que vamos alimentar as nações com a dispensa do que tem na dispensa do rei. Glória a Deus. Aleluia. Estou acabando. Começando a acabar. João capítulo 15. João 15, verso 5. Glória a Deus. Em Hebreus 4:12 a palavra diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É interessante como é mesmo. Cada vez que a gente lê o versículo, ele salta diferente para a gente. É por isso que eu aprendi essa questão agora de eu estou começando a acabar, porque eu estava me tornando mentiroso, irmãos. Porque eu falava assim, ó, estou terminando. Aí quando eu li aqui o versículo, aí Deus falava outra coisa que ele tinha falado comigo. Aí eu fico aquele desejo, ansiedade não que a gente não é ansioso, aquele desejo de compartilhar com você. Aí eu aprendi com o pastor que ele estava começando a terminar, aí ficou top. Estou começando a terminar. João 15:5.
Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, essa palavra permanecer aqui no original, ela quer dizer ser sustentado e mantido continuamente. Ou seja, a palavra diz, Jesus disse que sem ele a gente não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Ele fala que quem permanece nele continuamente é mantido, é alimentado. Amém? A Bíblia diz que nós somos ramos. Ele é a videira verdadeira. Ou seja, o ramo dá o quê? O fruto serve para quê? Só para você? Então, irmão, nós fomos enxertados na oliveira, na videira verdadeira, para sermos alimento para as nações, para alimentarmos as pessoas. Enquanto nós estivermos mantido, permanente, sendo mantido por Cristo, recebendo seiva de Cristo, nós vamos ter sustento tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas. Nunca vai faltar, porque nós estamos enxertados numa videira frutífera. Amém? Glória a Deus. João 8, 31, 32. Você ouve muitas pessoas pregar sobre o 32, mas eu quero falar sobre o 31 para você. Aleluia. João 8, 31 e 32. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí a palavra diz assim, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus. Quem foi que disse, irmãos? Se Jesus disse, é assim. Amém? Então disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a palavra diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Ou seja, vai chegar libertação na sua vida se você permanecer na palavra. O versículo 32, ele não pode caminhar solto, ele tem que caminhar junto com o 31. É por isso que tem pessoas que confessam Jesus, vêm para a igreja, mas não conseguem se libertar. Por quê? Porque não permanecem na videira. O segredo para a libertação é permanecer na videira. Porque enquanto você está permanecendo na videira, você está recebendo seiva, você está recebendo vida dele. E a vida dele transforma a sua vida. A vida dele em mim e em você muda os seus hábitos, muda os seus desejos, te liberta dos seus vícios. Irmãos, e quando a gente fala de vício, a gente não está falando, sabe, só de coisas terríveis, não. Vício de bananada é um vício, não é? Você já pensou, você é viciado em bananada? Você acorda de madrugada, irmão, não tem bananada. E aí? Como é que você faz? O extra não é mais 24 horas. Você vai passar uma noite inteira em abstinência de bananada, irmãos. Então o problema, irmãos, não é o do que é. A diferença é do mal que faz. Algumas coisas fazem mais mal do que outras. Mas o que a Bíblia está condenando aqui é o vício. É uma dependência desenfreada. E a gente só consegue substituir esse desejo impetuoso da carne pelo Espírito. Alimentando o Espírito. Bem, esse é o segredo, irmãos. Você não vai conseguir se libertar por você na força do seu braço. Você só vai conseguir se alimentando da videira verdadeira. Por quê? E quanto mais você recebe, quanto mais você se alimenta, mais você fica saciado. Você já viu, você bate um pratão de comida de noite, né? A tendência é de você não comer mais nada depois, né?
Às vezes dá vontade de comer uma guloseima, mas você vai comer menos do que você comeria se comesse pouquinho. Ou seja, quanto mais você se alimenta da verdade, menos você vai ter desejo das coisas que te prejudicam. Amém? Então o segredo, irmãos, é andar no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ora em língua, confessa a palavra, adora Jesus, congrega, comunga, se aconselha, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mateus 4, a gente vai fechar aqui agora. Mateus 4, 4. Aleluia. Diz assim na versão da minha Bíblia: Jesus, porém, respondeu. Quem foi que respondeu, irmãos? Jesus. Se Jesus respondeu, é assim. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o que nós falamos ainda há pouco? O que é a fé? A fé é a entrada da palavra de Deus no meu coração, posto em prática. Ou seja, irmãos, tudo o que nós precisamos é de uma palavra. Você tem necessidade de alguma coisa. A gente tem um testemunho do ar-condicionado aqui, da igreja, né? A gente precisava de ar. Tem um irmão que só veio congregar aqui depois que chegou o ar. Pode se manifestar? Ai, Jesus. Mas era quente, né? A gente estava precisando do ar. Aí uma irmã sentiu desejo no coração de ofertar, começar a ofertar para comprar o ar. Aí alguém pensou assim: pô, mas será que com essa oferta a gente vai conseguir o ar? Você entende que Deus trabalha com coração e com semente? Amém. Como minha esposa falou semana passada. Só bastou uma semente, irmãos. A gente precisava de quê? De dinheiro ou do ar? O ar chegou, irmãos. Como diz por aí, Deus incomodou o pastor lá. Eu não aguento quando os irmãos chegam a mim e falam assim: o Espírito Santo está me incomodando. Eu falei: esse Espírito eu não quero, mano. O Espírito que incomoda, estou fora. Incomodar já chega eu, que estou me incomodando comigo mesmo. A gente precisava do ar, irmãos. Deus moveu o coração do pastor lá de Niterói para doar o ar aqui. Aí ele estava mudando. Olha o poder da semente, irmãos. Uma irmã semeou sementinha desse tamanho. Chegaram 2 ar. O pastor lá de Niterói semeou 2 ar. Chegaram 6 lá. Irmãos, você entende, irmãos? O Evangelho é assim. É como uma semente lançada na terra. Qual é a semente que nós temos? A palavra, irmãos. A nossa boca, aquilo que a gente fala. A Bíblia diz que a palavra é a semente. O pastor pregou aqui 2 semanas atrás. O semeador saiu a semear. Amém? O importante é a terra que cai. Quando você confessa a palavra, é como se você lançasse uma semente na terra. Quando você confessa de novo, é como se você regasse essa semente. E aí, Deus só pode dar o crescimento para uma semente regada. Né? Então nós temos semente, nós temos a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da minha boca. Os tangedores podem vir aqui, por favor. Hoje o Ricardo está na escala. Vem aqui, Stacy. Amém, irmão? Você recebeu alguma coisa? Você ainda me ama? Dizem por aí que eu bato e nem sempre. Glória a Deus. Pode ficar de pé um pouquinho? Só para você pegar um pouquinho do ar que vem lá de trás.
Apaga a luz que vai vir um espírito profético agora aí, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Pense em tudo que você ouviu. Pensa com teu espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala só uma coisa pro teu irmão que está do teu lado aí. Vira para ele, olha bem no olho dele e fala assim, ó. Fala assim, irmão, irmã. Fala aí, fala com mais nada. Fala assim, irmão, irmã. Fica facinho. Aleluia. Como diz a canção, deixa quebrar coração de pedra. Você tem coração de carne, amém? Aleluia. Aleluia. Você pode cantar adorando essa canção? Tu és a direção. Aleluia. O sol a brilhar. Aleluia. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. 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 Eis-me aqui. Tem um convite para fazer para você e para mim. Você que ouviu essa palavra, que entende que o Espírito Santo falou no teu coração e que você está envolvido com esse chamamento de ser parte da expansão do reino de Deus nessa cidade. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar junto por isso. Você entende que teu coração precisa queimar por isso. Você quer que seu coração queime por isso. Eu quero fazer parte da expansão. Eu quero ser um sinal para essa cidade. Eu quero ser voz de Deus. Eu quero ser os olhos de Cristo, a mão de Cristo. Eu quero que o espírito de ousadia que habita em mim se manifeste. Aleluia. Sai do seu lugar. Vamos orar juntos aqui. Vamos pedir que o Espírito que habita em nós encha nosso coração de fogo, de paixão pelos perdidos. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos orar por imposição de mãos, irmãos. Pode vir aqui. Em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo afogueie nosso espírito, a ponto de nós sermos irresistíveis para Deus. Que o amor de Deus que nos constrange
de nós e constranger outras pessoas, a ponto de elas serem impactadas, assim como nós fomos impactados por esse amor. Vem aqui, amor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir minha esposa para fazer essa oração. E a gente vai fazer uma oração de concordância, amém? O que é oração de concordância? Ela vai orar e nós vamos concordar com o que ela está orando. Nós vamos ligar no céu o que nós desejamos na terra agora, em nome de Jesus. E quando nós sairmos daqui, nós vamos sair tão cheios, tão afogueados, com tanta compaixão. Qual é a diferença da compaixão para a pena? A pena não te leva a se mover. Pelo contrário, às vezes a pena causa até repúdio, mas a compaixão te leva a se mover. A favor de quem você está tendo compaixão? Então a gente vai orar para que isso seja uma verdade que queime no nosso coração. Em nome de Jesus, amém? Aleluia, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa palavra ministrada, Pai, porque nós sabemos que veio do teu coração para os nossos corações. Pai, eu declaro que essa palavra vai produzir 100 por 1 nas nossas vidas, Pai. Cada um dos meus irmãos que está aqui, de outras cidades também, Senhor amado, de outros estados, Pai, eu quero colocar cada um desses que veio aqui à frente. Pai, que haja um coração fervoroso pela palavra que foi ministrada, pelo ministério da reconciliação. Eu declaro homens, mulheres, jovens, adolescentes, reconciliando as suas casas, os seus casamentos, as suas famílias. Reconciliando no trabalho. Homens e mulheres que são sal e luz nessa geração, nessa cidade, nas suas cidades. Homens e mulheres reconciliando os filhos, pais e mães, com palavras de sabedoria, com palavras de quebrantamento, com palavras de poder, palavras de alegria. Homens e mulheres abrindo sua boca e trazendo uma palavra de precisão, palavras que vão ser como flecha, que vão alcançar os corações, o ambiente do trabalho. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas vão ser resposta nos seus ambientes de trabalho. Aqueles que vão chegar contritos, chorando, com necessidade. Cada um desses aqui vai ter uma palavra de resposta. Mas eles não vieram aqui à frente à toa. Não vieram aqui para mostrar que são números aqui na frente. Senhor amados, mas vieram com um coração desejoso de fazer a diferença e de ser diferente onde eles estiverem, Pai. Que essa palavra do Ministério da Reconciliação possa queimar nos nossos corações, Pai. E quando a gente lê, e quando a gente lembrar dessa palavra, a gente possa lembrar que nós estamos aqui para reconciliarmos uns com os outros e reconciliarmos as pessoas com Jesus. Queremos declarar que cada um vai ser um bom perfume de Cristo. As pessoas vão chegar perto e vão sentir um perfume, um aroma diferente. E as pessoas vão dizer: tem coisa diferente em você, tem palavras diferentes na sua boca, tem algo diferente no seu trabalho. O bom perfume de Cristo vai fluir nas casas, nas famílias, nos negócios. O bom perfume de Cristo na cidade, o bom perfume de Cristo nas casas, o bom perfume de Cristo nos ministérios, no louvor, na palavra, no ensino. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus. Então eu declaro esse bom perfume no Ministério da Reconciliação.
Olha para mim aqui, irmãos, em nome de Jesus. Vocês vão ver a diferença. Não por causa da oração que nós fizemos, mas por causa da atitude do coração de vocês. Pessoas vão entrar na tua loja, e vai sentir algo diferente naquele lugar. E quando tu abrir a boca, as pessoas vão sair de lá constrangidas pelo amor de Deus. Pessoas vão chegar lá, Léo, e quando olhar nos teus olhos, e vão perguntar assim: que olhos de fogo são esses? Aleluia! E o espírito de sabedoria que você vai se manifestar. E palavra de conhecimento vai chegar. Aleluia! E vidas vão se converter naquele lugar. Em nome de Jesus. Aleluia! Você que vem aqui na frente, você vai perceber que quando você abrir a sua boca, vai ser diferente. Vai ser uma palavra temperada com sal. Você vai perceber que o amor que constrange vai mover você. Uma compaixão vai queimar o seu coração. Aleluia. E Deus vai dar a palavra de sabedoria e de conhecimento para você. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você quiser, volta o celular. Se você quiser, clica aí. Em nome de Jesus. Você é livre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sente a luz para mim, por favor. Não. Valeu. Thanks very much. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos. Pode sentar. A menos que você queira ficar em pé. Uma coisa, irmão, eu tenho certeza. Cada vez que a gente ouve uma palavra, fé é acrescentada no nosso coração. Às vezes, irmãos, a gente ouve uma palavra e a gente não lembra de tudo que a gente ouviu. Não é verdade? Eu te pergunto, quantos lembram aqui que comeu domingo retrasado? Sem pensar. Mas uma coisa você tem certeza: o que você comeu te sustentou para aquele dia. Assim é a palavra de Deus. Algumas palavras a gente recebe, é como aquele pãozinho, aquela água que Eliseu recebeu. Elias. Esse nome parecido me confunde. Chegaram aqui, eu vou perguntar para Deus por que é parecido. Aquele pãozinho, aquela água sustentou ele por alguns dias. Tem palavras que a gente recebe que sustentam a gente pela vida inteira. Eu me lembro da palavra da minha conversão, irmãos. Eu me lembro quem entregou a palavra para mim. Mas tem palavras que a gente precisa comer todo dia. É igual feijão com arroz. Por isso, irmãos, não torne comum a palavra de Deus. Aleluia. Lê o Salmo 23 todo dia vai ser diferente. A gente tem hábito de ler Provérbios. Você já reparou que Provérbios são 31 capítulos? Será que você é à toa, irmãos? Provérbios é instrução para a vida. A instrução quebra a desculpa de que você não sabe o que meu pai fez comigo, como é que era minha mãe, como eu fui criado. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 1, que Provérbios é para dar sabedoria, conhecimento, para instruir para a vida. Então, se você quer andar conforme diz a palavra, se você foi mal criado e quer criar de maneira correta, leia o que a Bíblia diz. Leia Provérbios. É um para cada dia. Esse ano, fevereiro, são 29 dias. Leu 29 e 31. Bem, mas normalmente, né, são 31 dias, são 5 meses e 31 dias. É um capítulo para cada dia. Quando acabar, voltou o dia primeiro e vai lá de novo. Porque isso vai te sustentar. É só uma orientação. Amém? Glória a Deus. Domingo, irmãos, culto de ceia, né? Ceia do Senhor. E aí você pode trazer a sua cesta do amor. Teve gente que eu acho que já trouxe, mas se quiser trazer de novo, fica à vontade. Você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, você pode trazer um carrinho de compra não perecível. Você pode fazer um contrato para sair, mandar entregar aqui. Você deveria estar recebendo isso aí. Só dá quem já recebeu.
Bem, então domingo, culto de ceia, ok? O pastor vai estar de volta. E a nossa cesta do amor. Coloca no teu coração, irmãos. Talvez você tenha pensando, mas eu não tenho para trazer. Mas você tem um coração para desejar. Amém? Então deseje que você vai ter. Em nome de Jesus. Amém? Agora abra essa Bíblia comigo aí rapidinho. Nosso repertório rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler esse texto rapidinho aqui. Só para te incentivar a semear com o coração correto. Amém? 2 Coríntios 9, 6. A palavra diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, fala assim, tendo sempre, aleluia, em tudo, fala em tudo, ampla suficiência, fala ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Vou ter que parar aqui. A palavra diz: aquele que dá semente ao que tem semente. Tem um segredo aqui, irmãos. A palavra de Deus diz: aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, Deus conhece o nosso coração. Deus, ele dá semente ao que semeia. E aquele que semeia sempre tem semente. Amém? Porque quem semeia gera fruto, e o fruto gera mais. Por isso que ele diz que ele pode abundar. Por que ele pode? Porque ele pode a partir da semente. Se nós semearmos, ele vai abundar. Amém? Então, pegando o gancho do que a gente ouviu semana passada, não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre semente, é sobre semeadura, é sobre o coração no lugar certo. Nós precisamos ter frutos para dar, tanto para nós quanto para as pessoas. Por quê? Porque nós somos despenseiros, nós somos aquele que distribui, dá aos pobres, dá aos ricos também, em nome de Jesus. Amém? Então, com esse entendimento, irmãos, você vai semear. Mas eu quero ler algo que eu ouvi, que eu achei isso extraordinário a respeito de semente. Pega isso aqui, irmão. Isso aqui, se cair no nosso coração, muda tudo, irmãos. Olha só, o maior cancelador de dívidas é a semente. A semente tem um cancelador de dívida dentro dela. Toda vez que plantamos uma semente no reino de Deus, ela opera diretamente no lugar da falta. Aleluia. Por trás de cada semente há sempre uma ressurreição. Que coisa extraordinária. Eu falei, meu Deus, eu estava no céu quando eu vi isso aqui. Da onde tiraram isso aqui? Eu falei, se você quer, eu vou anotar, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. Que coisa extraordinária. Então você vê como que é sobre semente. Você vê o poder que a semente tem. Você já parou para pensar nisso? Você recebe uma manga, você tem uma manga, você deseja plantar aquele caroço e passa aí uns 5, 6 anos. Você já reparou quantas mangas você vai ter? É incontável, é imensurável. Porque além de dar muitos frutos, os frutos que dão podem virar outras árvores. Então é infindável. Então oferte com esse pensamento, com esse entendimento do coração. Sobre as tribulações somos mais que vencedores. Sobre a miséria somos mais que vencedores. Esta é minha vitória. Esta é minha vitória. Minha fé em Deus. Sobre as perseguições somos mais que vencedores. Sobre as doenças somos mais que vencedores.
igreja também, eu costumo fazer dízimo, oferta também, porque o valor que eu dizimo e oferta não dá para trazer na sacola. Aí eu prefiro fazer, sabe aí, irmão? Meu aplicativo do banco, irmão, ele comporta quantos zeros quiser botar. Eu Eduardo? As coisas que vem fresquinha assim, irmão. Pai, nós te damos graças. Te louvamos pela tua palavra, que cremos que encontrou pouso no nosso coração. Essa palavra não vai voltar para si mesmo vazia, mas, Senhor, ela vai fazer o que lhe apraz e vai produzir fruto a 100 por 1, como nós temos, Senhor, crido, profetizado nesse lugar. Senhor, no nome de Jesus, receba as sementes dos teus filhos, que a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Senhor, que haja multiplicação das sementes, Senhor, que gere frutos, Senhor, que venha alimentar nações. Senhor, eu coloco diante do Senhor pessoas que entraram por essas portas, que têm um desafio financeiro para essa semana. Senhor, eu declaro provisão chegando, milagre acontecendo, contratos sendo fechados, vendas sendo multiplicadas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Vai em paz. Dá um abraço, um beijo nesse perfumado aí do teu lado. Em nome de Jesus.